Aleixo. Estamos começando aí mais uma live. Essa primeira live a gente vai fazer aí essa série de vídeos que o pessoal do nosso grupo do Telegram escolheu. Então a gente fez uma pesquisa lá e a gente deu 3 opções, a galera escolheu o Back to Basics. Então o intuito dessas lives é a gente falar sobre tópicos básicos, perfeito? Sobre injeções eletrônicas programáveis. Deu para ver que a galera que nos acompanha mesmo, galera não tem muita dúvida básica não, isso que é massa. A gente recebeu muitas perguntas legais, então a gente já separou aí 20 tópicos muito massas para a gente falar de injeções eletrônicas programáveis, tá? Então vamos ver aí como que vai sair hoje. O tópico de hoje a gente vai falar de borboleta eletrônica. Então eu separei vários logins para vocês, separei também arquivos de calibração para mostrar aqui. A gente sempre entra e a gente sempre mostra os arquivos baseados nos softwares da Motec, que é o que a gente trabalha. Hoje basicamente a Twizy trabalha só com Motec, mas a gente sempre foca em mostrar e passar um conhecimento que você vai poder aplicar para qualquer injeção eletrônica. Perfeito? Essa é a nossa filosofia. A gente não é a Motec, a gente só representa a Motec, então a gente não tem interesse em vender nada aqui. O negócio é 100% técnico. Beleza, galera? Então vamos esperando a galera entrar. Quem já vale a pena a gente comentar, quem tiver interesse em participar dessas lives, a gente está abrindo essa possibilidade de participar para tirar as dúvidas online, certo? A gente já fez contato com várias pessoas para a gente tirar as dúvidas e definir meio que o tema principal aí. Então, só para vocês entenderem como que vai funcionar a live de hoje e mais ou menos o Back to Basics, tá? Como que vai funcionar? Olha aí, NC Chicotes, aí nosso parceirão. NC Chicotes que é dealer Twizy, hein? O Marconi lá tá fazendo uns projetos bem legais lá em Brasília. Ele já faz chicotes fenomenais e vai trabalhar também com as ECUs da Motec. Vai fazer 2 projetos com Motec que de repente a gente vai comentar alguma coisa aí para vocês. Mas são 2 projetos muito legais usando M130 e PDM. Beleza, pessoal? Então vamos lá, como que vai funcionar as lives Back to Basics, tá? Vocês podem mandar as dúvidas, tá? Eu vou abrir comentários e também vou fechar os comentários. A gente vai fazendo de uma maneira bem organizada aí. Eu vou chamar agora para participar da live o Vitor, que trabalha com a gente na Twizy, que participa também da criação dos conteúdos junto comigo e junto com o Guilherme. E olha aí o que o Marcos mandou. Bacana, podemos aplicar conhecimentos em qualquer gestão programável. Hoje o canal da FT, a Twizy é o canal que traz mais conteúdo técnico. Isso aí, massa, legal. Esse é o nosso intuito, tá, galera? Isso aí vale a pena. O nosso intuito com essas lives e com o nosso canal do YouTube e principalmente do Telegram é a gente conseguir passar aí um conhecimento de qualidade para a galera aí, independente. Borboleta eletrônica, tá, galera? Então vamos aguardar o Vitor entrando. Então o tópico de hoje, dessa primeira live, é borboleta eletrônica. Fala aí, Vitor. Opa. E aí, Roberto, beleza? Beleza, e aí, tudo certo? Tudo certo. Deixa eu só aumentar o volume aqui que não tô te ouvindo muito bem. Opa, pronto. Melhorou o volume aí? Melhorou, tá tranquilo agora. Show de bola. Então vamos lá. O que você separou de perguntas aí sobre borboleta eletrônica pra gente aí? Beleza, Roberto. Bom, borboleta eletrônica aí é o tópico de hoje, né? Tópico que bastante gente tem dúvida. Gostaria de começar perguntando para você se uma borboleta eletrônica é melhor do que uma borboleta a cabo, tanto em resposta quanto em confiabilidade, enfim. Eu acho que essa é a principal dúvida. Aí ao longo do vídeo eu vou soltando mais algumas perguntas bem legais aqui que eu separei para você. Show de bola. Então vamos lá, direto e reto ao ponto, tá? Borboleta eletrônica versus borboleta a cabo. Questão de confiabilidade. Cara,
eu sempre gosto de olhar o que as montadoras fazem, certo? Há muitos anos, os carros são todos com borboleta eletrônica, certo? Então, isso dá uma impressão de que a borboleta eletrônica é muito confiável. E, de fato, ela é. Só que É, tem alguns poréns muito importantes, tá? Então, assim, ó, sempre que possível, a gente trabalha com borboleta eletrônica. Mas existem projetos que eu, particularmente, não gosto e não trabalho com borboleta eletrônica, tá? Então, você pode dar um exemplo? posso dar um exemplo. Eu vou compartilhar duas coisas legais, tá? Uma coisa assim, ó, quando eu fui para a Austrália, lá, para a gente participar do esquema para ser dealer Motec no Brasil, cara, eu fui assim com uma lista de dúvidas enorme para pentelhar os Uhum. caras lá. E depois que deu tudo certo, que a gente virou dealer oficialmente lá, eu peguei os engenheiros e descasquei os caras o dia inteiro perguntando e preenchendo o Alugou Excel. mesmo a galera. Aluguei a galera. E assim, a ideia é a gente ir compartilhando com todo mundo aí tudo que a gente pegou da galera lá, que os caras manjam muito, os caras desde 1986 fazem injeção eletrônica. Para quem não sabe, os caras já tinham injeção sequencial em 1986, tá? É um negócio de louco. Então, assim, uma das perguntas que eu fiz para os caras é o seguinte, eu falei, cara, o que vocês recomendam de borboleta eletrônica para aplicação motorsport? Porque assim, olha só, Uhum. qual que é o que eu queria passar para a galera nessa live, tá? Não existe a melhor ECU, não existe a melhor borboleta eletrônica, tudo é sempre um jogo que você tem que analisar de uma maneira macro. Vamos falar um pouco de Sim. chicote, por exemplo. Você vai fazer um chicote 1000 spec para um carro de rua? Você não vai fazer isso, Não, certo? É um jogo que envolve custo e que você tem que fazer um balanço, certo? exatamente. Colocar Então, bastante, tem que levar bastante coisa em conta, né? Não é só tem que levar confiabilidade, custo, enfim, bastante coisa envolvida, né? exatamente. Então, assim, não que você não possa fazer um chicote 1000 spec de rua, né? Tem carros de rua aí que tem um budget limitado. Mas Aham. o que eu quis dizer é que num projeto você tem que avaliar ele de uma maneira macro, assim. E na borboleta eletrônica, o que acontecia? Faz sentido você trocar uma borboleta eletrônica de um carro de rua? Não. Mas para projetos motorsport, eu tinha interesse de buscar uma qualidade superior do que a original, certo? Por quê? Sim. A gente trabalha com diversas categorias, uma delas é rally. A gente trabalha muito com rally cross country, que são competições aí Certo. que, por exemplo, no Rally dos Sertões, a gente passa 8 dias cruzando o Brasil, cara, pegando. Cortou aí o Opa. Vitor? Voltou? Voltou. Tô com a internet que não tá tão boa, mas vamos Tranquilo. continuar. Tá Vamos que falando do vamos. Rally dos Sertões? Do Rally dos Sertões. Então, nesse exemplo de Rally dos Sertões, cara, são 8 dias que é pau, cara. Pau Sim. mesmo. A gente anda demais. O carro entra em rio, sai em rio, Isso pula. que eu ia te perguntar. A condição de rally, assim, por exemplo, é um negócio absurdamente severo, né? É, Que nem se falou, o carro é, vai passar na água, vai entrar em contato com barro, que fica ali o tempo todo, enfim, são inúmeros exatamente. fatores, né? E a gente tem que ter em mente que, cara, borboleta eletrônica, cara, é um componente de segurança, cara. Você não pode ter dúvida naquilo ali, né? É, Então, assim, até porque eu se pergunto. travar aberto é muito perigoso, né? Pensou, o acelerador Exatamente. trava aberto Exatamente. Por a vida mais de que o uma cara, pessoa. o cara tenha a opção de cortar o motor pisando na embreagem, cara, não é um negócio legal, né? Então, assim, Aham. uma das perguntas que eu fiz lá para os caras é o seguinte, cara, o que vocês recomendam de borboleta eletrônica mais confiável, assim, para a gente usar em aplicações motorsport? E os caras falaram que, meu, a gente já testou muita coisa e a gente ainda não achou nada mais confiável do que as borboletas originais. As motorsport que a gente testou não tiveram uma confiabilidade tão grande, certo? Caramba.
Então foi meio que um desânimo para mim. Falei, puta merda, né? Achava que eu ia achar algo melhor. Melhor, né? Por quê? A gente já teve problemas em carros de endurance, não estou nem falando de rally, tá? A gente já teve problemas em carros de endurance com borboleta eletrônica, certo? Sim. Isso a gente já falou em várias lives daquela história da borboleta do AJR, que foi um chicote todo no spec que a gente fez, e na segunda corrida começou a dar falha na borboleta, e o problema era mau contato entre os terminais da borboleta. Porque esse era o caso que o motor vibrava muito, né? Exatamente. O motor K20 tem muita vibração, Certo. carro de corrida já vibra bastante se não tem coxim entre o motor, na fixação do motor, né, no motor, entre o motor e o chassi. Então, Aham. naquele caso, cara, a borboleta deu pau na segunda corrida, certo? Caramba. Então, vale a pena compartilhar com a galera esse esquema que a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte de vibração, certo? Entre as borboletas. O que a galera fez na época? Para a terceira corrida, a gente mudou a posição da borboleta de maneira que a gente Certo. conseguiu colocar dois pedaços de mangueira, né, de borracha, Meio que entre para a amortecer borboleta ali. para tentar amortecer. E a segunda borboleta deu problema também, e daí a gente Caramba. trocou a borboleta. Eu vou compartilhar depois no Telegram, porque eu não lembro de cabeça qual borboleta que a gente usava, tá? Era uma borboleta importada, eu lembro que era, se eu não me engano, era de algum carro da GM. Cara, eu tenho Mas separado era da aqui, Bosch a borboleta mesmo? não era Bosch. Não era Bosch? Tá. Não era Bosch. Não era Bosch. Foi Entendi. uma borboleta que foi escolhido da seguinte maneira: o preparador tinha em mente quanto ele precisava de diâmetro. A gente viu no Certo. software da Motec o que a gente tinha disponível com o PID já calibrado, e ele Aham. escolheu pelo diâmetro, achou lá fora, comprou, importou, e mesmo assim deu Legal. problema. Então, esse exemplo serve para mostrar que nem sempre vale a pena usar a borboleta eletrônica. Tem esse lado Sim. para se levar em consideração. Então, você tem que ter a certeza que você faz todos os processos aí para você minimizar esses possíveis problemas que já aconteceram. E, cara, a gente usou conector importado, a borboleta era zero, e o problema foi mau contato entre os terminais, não foi mau contato na crimpagem, não foi um mau Sim. contato no de problema de fiação de fio, nada. Foi questão que deu folga com vibração, deu folga Aham. entre os terminais macho e fêmea ali do conector, certo? Como a gente E resolveu isso? é isso que eu ia te perguntar. Como que vocês resolveram? A gente resolveu cara, a gente teve que resolver na pista, o carro até fez segundo lugar no Qualify e a gente ganhou a corrida. Se não ganhasse, a gente perdia o campeonato. A gente montou uns conectores, a gente tem um processo onde a gente insere os fios direto no conector, resina ele e daí a gente montou um conector DTM, tá? A gente está Entendi. fazendo um projeto agora de uma JR do pessoal da MC Tubarão e para esse carro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse mesmo processo já nas borboletas e a gente vai colocar um conector Auto Sport para garantir ali que a gente não vai ter problema Certo. nenhum. Então, Legal. assim, esse é só um exemplo para mostrar que não você tem que tomar certos cuidados com a borboleta. Quando a gente faz os UTVs de rally, a gente não usa borboleta eletrônica, tá? Eu já vi da pau também em pedal, numa corrida em Rivera, lá no Uruguai, num carro de endurance, porque estava chovendo pra caramba, cara. Então entrou água no pedal e, cara, o pedal fica lá para Porque baixo. na verdade, assim, a borboleta eletrônica são dois componentes, né? Não é só a borboleta. Você tem o pedal de Exatamente. acelerador também. Isso acho que vale comentar como o intuito das lives ser algo assim, back to basics. Eu vou Sim. tentar explicar para a galera aqui, mostrando aqui, assim, ó. Então, Beleza. basicamente, a gente tem que entender que a borboleta, quando a gente fala em borboleta eletrônica, a gente tem, em primeiro lugar, o pedal, beleza? Certo. Tá aparecendo invertido aqui, né? Então, peraí.
Aí, ó. É A melhor gente usar tem isso. o pedal, certo? Que é um sensor, perfeito? E a gente tem também a borboleta eletrônica, certo? Que Certo. tem diversas nomenclaturas. Tem gente que chama de ETC, que é Electronic Throttle Control. Também tem Drive-by-Wire, a galera fala em DBW. E então a gente entende esse conjunto basicamente assim: o pedal, a borboleta eletrônica e um módulo de controle, que normalmente é uma ECU, perfeito? Ó, tem uma pergunta aqui, ó, rapidinho. Manda aí. Estão perguntando, eu entendi isso. Se a borboleta eletrônica é por acionamento elétrico. Aqui o Glaucio. O Sim, é por Glaucio, acionamento elétrico. isso aí. A borboleta eletrônica, respondendo aí o Glaucio, se a gente for olhar só a borboleta eletrônica, só o ETC, existem duas versões, tá? Uma de 6 pinos, tá? E outra de 8, tá? A grande maioria é de 6, tá? Falando desses 6 Certo. pinos, o que a gente tem aqui? A gente tem, em primeiro lugar, 2 pinos que são do motor elétrico, tá? Que é uma ponte H aqui, já explico pra galera. E a gente tem mais outros 4 fios. O que são esses 4 fios? A gente tem aqui, dentro da borboleta, acho que muita gente conhece o sensor TPS, certo? Mede a posição da borboleta nos motores, Sim. mesmo quando você tem borboleta mecânica. Na Aham. borboleta eletrônica, a gente tem 2 sensores de posição. Então, eu vou colocar aqui, vou escrever TP1 e TP2, certo? Por que que a gente usa dois? Usa 2 por causa do seguinte, que nem eu falei, é um componente de segurança, certo? A gente pode olhar assim, cara, Aham. a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, imagina o seguinte, que você pisa no acelerador e pede, ó, a pergunta do Júnior legal, eu vou ver como que eu faço para, beleza, vou deixar ela marcada aqui, ó. Júnior cobra, borboleta eletrônica é mais lenta que a borboleta mecânica. Deixei Essa era marcado uma das perguntas que estavam separadas aqui. Muito boa, por sinal. isso aí. Já vou mostrar aí pro responder essa pergunta do Júnior. Tentar responder a do Glaucio aí, nosso amigo aí. Grande abraço aí pro Glaucio. Por que tem duas posições de TPS? Por causa do seguinte. Olha só. Duas referências para calcular aqui, RS Racing. Isso aí é um sistema que ele trabalha com redundância, tá? Pensa no avião lá. No avião, cara, para você garantir que um sensor está medindo certo, provavelmente você vai ter um outro sensor de backup, tá? Não só sensores, como atuadores também no avião, certo? Porque se falhar um, Sim. você tem outro de backup. Esse Duas velas sensor... de ignição é muito comum, né? Oi? Avião geralmente tem duas velas de ignição, enfim, tem bastante Exatamente. redundância, né? Em avião tem muita redundância. Por quê? Você não pode derrubar um Não avião por pode conta de um falhar, né? sensor ou um atuador. Então, na borboleta eletrônica, ela funciona com a mesma ideia. Você tem 2 sensores de posição. Por quê? Certo. Porque ela fica sempre olhando, tá? Eu vou mostrar um login aqui, ó, que eu já tô com ele aberto. Eu vou Beleza. colocar aqui os 2 sensores para a galera ver, tá? Main e tracking. Vamos colocar aqui, ó. Então, deixa eu mudar a câmera. Então, eu tô aqui com o I2 aberto para a galera entender aqui. Tem um trecho aqui de corrida, tá? Deixa eu acertar a escala. Primeira variável aqui em amarelo, eu tô com engine speed, que é a rotação. Vou acertar a escala aqui para a galera conseguir ver. Beleza? Galera, vai mandando as perguntas aí que a gente vai organizando para responder. Então vamos lá. Tô com rotação do motor, então. Aqui embaixo, eu tenho 2 curvas agora, verde e branco, tá? Throttle Beleza. Servo Bank One, então isso aqui é a borboleta eletrônica e eu tenho o aim e o position, tá? Isso aqui é o target do controle e a posição. Quem é iniciante, fica tranquilo que eu já vou explicar isso aqui.
Fiquem tranquilos. O que eu quero que vocês vejam agora é isso aqui, ó. Essas duas variáveis, em branco e laranja. Esses são as duas posições da borboleta, tá? Vamos olhar esse nome, que os nomes são muito importantes, tá? Throttle Servo Bank 1 significa que é a borboleta eletrônica do banco 1. Por que banco 1? Se você tiver um motor em V, você pode ter duas borboletas eletrônicas. Então, você separaria em bank 1, que seria o banco 1, e banco 2. Beleza. Nesse caso aqui, deixa eu ver qual motor é esse aqui. Ah, esse aqui é a BM. Então, era uma BMW, 6 cilindros em linha, então tinha uma borboleta só. Fechou. Sensor, para saber que é o sensor. E quando a gente fala em main e tracking, são os dois sensores que eu coloquei aqui como TP1 e TP2, tá? Um seria o principal e o outro é o secundário, né? É o secundário. Beleza. Pô, eu não tô te ouvindo legal, Roberto. Vê se melhorou agora. Melhorou. Tá. Então, eu tô aqui num ponto genérico aqui, ó, onde a gente vê que o main, certo? Um dos sensores estava medindo 31.3 e o tracking, que é o secundário, estava medindo 31.6. Perfeito? Então, a gente vê que existe uma pequena diferença entre eles, mas está bem dentro, certo? É 0,3% de erro. E se a gente olhar em toda a parte do login aqui, a gente vê que essas duas curvas estão sempre bem parecidas, certo? Então tá. Repetindo, esse tracking, então, ele serve para quê? A ECU está usando o main, que é o principal, para fazer todo o controle. Então, ela precisa, obviamente, saber em qual posição está a borboleta, porque ela abre, é ela que aciona os motores aqui, tá? Então, ela tem que saber a posição que está a borboleta. E essa secundária serve para ela saber, olha, o meu sensor main está certo. Porque você concorda comigo? Se der pau no sensor main, é muito difícil o tracking medir errado exatamente igual ao main. Sim. Entendeu? E... Então, essa é a ideia. E quando tem essa diferença aí, o que acontece? Quando tem muita diferença entre um e outro, o que a ECU faz? O que a ECU faz? Quando ela vê, tem um erro interno lá que a ECU fala assim, meu, o erro, a diferença entre o main e o tracking passou de um valor X lá, ela coloca a borboleta em falha. Certo? Entendi. Eu tenho um login aqui, eu vou procurar daqui a pouco, e para mostrar para a galera que eu tenho exatamente um login que deu esse problema, certo? Porque a gente teve um problema na borboleta e daí é a borboleta entre erro. Então, assim, só para a galera que está conhecendo borboleta eletrônica agora, entender. Então, na borboleta eletrônica, com 6 pinos, 2 são do motor, tá? Esse motor, o que ele faz? Abre e fecha a borboleta, perfeito? Nesses outros 4 pinos, a gente tem 2 que são desses sensores de posição e, obviamente, a gente vai precisar, assim como num TPS, ter um pino que é alimentação, 5 volts, e o outro que é o 0 volts dos sensores, tá? Relembrando aí pra galera, a gente tem diversos vídeos aí que falam 0 volts não é terra, é bem diferente de um terra, tá? Então, exatamente. Então, a gente tem esses uma 4 pergunta aqui do Lucas, pra gente responder depois. Se o tracking tiver errado, o que acontece? Boa. Independente, quando você tem uma diferença entre o main e o tracking, não tem como a ECU saber qual que está errado, certo? Então, basicamente, o que ela faz? Ela olha a diferença entre eles. Se a diferença entre eles cresceu demais, está muito longo, não tipo aquela que eu mostrei, 0,3%, mas está tipo 5%, por muito tempo, ela fala, opa, tem um erro aqui. E daí ela entra em emergência, porque não tem como ela saber se o erro está no main ou no tracking. Certo, perfeito? beleza.
Então, isso aqui é o básico de uma borboleta eletrônica, tá? Antes de explicar como funciona o motor, eu vou terminar de responder a pergunta do Júnior Cobra, tá? Beleza. Borboleta eletrônica é mais lenta que a borboleta mecânica? Muita gente tem esse... fala isso, sabe? Que a borboleta eletrônica é mais lenta que uma mecânica. Eu vou mostrar aqui, não adianta eu falar, eu acho que é ou não sei. O esquema é olhar, tá? Então, vamos analisar direto com Logzinho. dados o que o Júnior Cobra perguntou, tá? Olha só. Aqui agora, então, esquecendo esses dois, a galera já entendeu, tá? Main tracking. Pô, tá rolando umas perguntas bem legais aqui, hein? Do Ayrton aí, Então, bem legal. Borboleta eletrônica, muito massa também. A pergunta do Fábio, vamos ver a pergunta do Fábio também. Fábio, já como a borboleta se eletrônica conseguir, tem já a deixa velocidade marcado aí pra base. gente. Podemos deixar o carro liso usando um diâmetro maior referente. Boa. Deixa eu marcar a do Fábio e terminar de responder a do Júnior Cobra. Então aqui a gente já entendeu, acho que ficou claro para a galera aí, o main e o tracking, tá? Então eu vou diminuir um pouco aqui para aumentar esse gráfico, para a gente conseguir Beleza. olhar essas duas variáveis em verde e branco aqui agora. Quais são as variáveis? Throttle Servo Bank 1, então a gente já sabe que a gente está falando da borboleta do banco 1. Aim e Position. O que é isso aí? Assim como qualquer controle em malha fechada, a gente tem que ter duas variáveis. Um que é o alvo e outro que é o position, tá? Que é a posição. Nesse caso, o position é exatamente igual ao sensor main, tá? A Motec usa o valor do main para fazer esse controle, tá? Então, se a gente olhar aqui, só para a galera entender, olha o valor agora do position, 28.7. Quanto tá? Não dá pra ver direito. Você pode falar aí pra galera? 28.7. 28,7, beleza. Olha o main ali embaixo. 28.7. Perfeito? Então, esse servo Bank One Position é exatamente igual ao main. Por isso que ele é o main. Ele serve de referência para o controle. Certo. Beleza? E esse aim, o que é o aim? Tá? E fiquem ligados que essa explicação, além de explicar o tempo, que é a pergunta do Júnior, entra também o que o Fábio falou, tá? Então, o que é aim e o que é position? A gente tem que entender que como que funciona todo esse lance da borboleta eletrônica. Eu falei aqui que a gente tem o pedal, certo? Certo. O pedal é o input desse sistema. Por quê? É através do pedal que o piloto ou o motorista faz um input de quanto ele quer de torque, perfeito? Beleza. Ele quer motor, ele acelera mais, ele quer menos motor, ele tira o pé. Isso aí tem uma correlação, tá? Entre pedal e borboleta alta, tá? Deixa eu mostrar isso no software para ficar mais claro para vocês, tá? Certo. Olha essa tabela aqui, ó. O que a gente tem nessa tabela? Isso aqui. Não tá dando pra ver muito bem. Melhorou? Melhorou. Tem Vamos lá. a Throttle Throttle Pedal Pedal Sensor Sensor. é esse eixo aqui, ó, que tá em cinza, perfeito? Aqui, ó. Então ele tá indo de 0 a 100. Então é o Throttle Pedal lá, é o pedal. E eu tenho aqui, deixa eu simplificar um pouco antes, para explicar essa tabela, depois eu mostro o avançado. E aqui, o que eu tenho na saída é o Throttle Pedal Translation. Então, basicamente, o que é isso aí? Eu tenho o sensor do pedal e essa tabela vai relacionar o quanto o cara está pisando com o quanto eu quero que abra a borboleta. Certo. Eu consigo melhorar a dirigibilidade de um carro, então, através do mapa desse aí? Claro, porque pensa comigo, eu posso fazer, do jeito que está essa tabela agora,
ela tá 1 para 1, tá vendo? O que eu quero dizer? 0 é 0, 10 é 10, 20 é 20, até 100 é 100. Mas eu posso, por exemplo, vir aqui e colocar, olha, quando abrir 10% TPS, eu quero que abra 5% a borboleta. Certo. Quando abrir 20, eu quero que abra 10. Ah, mas por que você está fazendo isso? Deixa eu mostrar uma curva aqui muito legal. E quando o pedal tiver zero, a borboleta vai ficar zero? Aí que tá. A borboleta não fica zero, porque é o seguinte. Para a gente chegar no throttle aim lá, é o quanto a ECU tá mandando a borboleta abrir, certo? A Certo. sacada é que esse throttle aim, ele não é definido só pela posição do acelerador. Aí tem outras variáveis de controle que determinam a borboleta eletrônica. Por exemplo, na partida, quando você vira rank, você vê que nos carros mais modernos, você não precisa ficar pisando no acelerador. Por quê? A Ele posição já, no start já é fica de meio uma outra aberto. estratégia, exatamente. Ele não olha só para o pedal. Você entendeu? Legal. E depois eu posso mostrar essa tabela aqui. Então, Ó, o Fábio fez esse uma pergunta aqui também depois, ó. 100% de pedal dar 50% de borboleta. Dá para fazer isso aí também, né? Em dá para categoria fazer isso também. que tem limite de potência, geralmente se usa isso, né? Exatamente. Quando o motor é aspirado, uma das maneiras de se limitar, o push to pass da Stock Car é feito assim, né? Os Sim, carros eles andam com a borboleta fechada e daí o push to pass, que é quando ele aperta o botão e lá ganha acho que 80, 100 cavalos, não me lembro, é eu porque não abre sei toda a também. borboleta. Agora, qual que é a sacada para entrar nesse ponto aí de dirigibilidade? O primeiro passo é entender essa curva aqui, ó. O que é Certo. essa curva aqui? Essa curva é uma curva de uma borboleta genérica, tá? Que relaciona. Não tá saindo som. Acho que tá tampando o microfone. Aí. Melhorou? Melhorou. O que essa curva mostra? Essa curva mostra aqui no eixo X a posição do TPS, posição da borboleta, e aqui no eixo Y eu tenho a área da borboleta. Então, entenda que mais ou menos assim, a área da borboleta está diretamente relacionado com a vazão de ar que passa Sim. pela borboleta. E a gente tem que entender que essa curva não é linear. O que eu quero dizer? Se fosse linear, quando eu colocasse 10% de borboleta, eu teria 10% da vazão máxima. Quando eu colocasse 50%, eu teria 50% da vazão máxima. Só que Certo. não é assim. Olha como que é mais ou menos na prática. Vamos olhar os valores aqui, ó. Quando eu tenho 8% para essa borboleta, eu tenho 19, quase 20% de vazão. Tá Caramba. vendo? Quando eu tenho 16% de borboleta, eu tenho 32% de área, tá? Por isso que essa curva ela cresce bastante aqui embaixo e depois vai limitando, entendeu? Sim. Então, o que acontece? Com a borboleta eletrônica, a gente consegue resolver esse problema que existe nas borboletas, certo? Antigamente Aham. tem diversos designs de borboleta, né? Tem borboleta do tipo barril, que você não tem Guilhotina também é um tipo comum, né? guilhotina, que são estratégias que os caras fazem para quê? Para eliminar a restrição da borboleta, porque uma borboleta em si tem diversos problemas, certo? Primeiro, que em 100% de TPS, a borboleta está lá ainda, ela é uma restrição. Você pega um motorzão aspirado, que é um motor de corrida mesmo, às vezes aquela borboleta ali vai atrapalhar um pouco o Fica na fluxo. frente, né? Fica na frente, Ó, exatamente. aproveitando, falou de restrição, teve um cara aqui de Fórmula S aí que perguntou: o que vocês acham de drive-by-wire para F-Side? Cara, eu acredito assim que em Fórmula SAE, se vocês têm. é, Cara, na minha época era difícil guiar o carro que a gente tinha, né? Era um motor 600
E a gente ficava naquela dualidade. Putz, diminui o diâmetro da borboleta para melhorar a dirigibilidade e vai perder em alta lá. Então a gente usava uma borboleta, cara, de cabeça era 38 milímetros, não me lembro se era isso mesmo. Mas assim, era chato de guiar, certo? E uma borboleta eletrônica facilita muito mais a vida do cara, certo? Tanto na partida, cara, é outra vida, certo? E só esse mapa que você já falou aí da área da borboleta, em si, só de você já ter isso aí na sua ECU, a sua dirigibilidade já melhora bastante, né? Do que se você tivesse um sistema de controle de borboleta eletrônica que já faz a conversão direta, né? Que ele não leva em consideração a área. Exatamente, porque aqui a Motec, ela vai lá, olha lá, o Bonilha falou, estoque 100% de pedal, 65% de borboleta. Quando o piloto aperta o push, vai para 100. Legal. É isso aí, ó. Então, valeu aí pelo dado. Então, assim, quando você tem essa estratégia na ICU, né? Por que tem isso aqui? Não é para bonito aqui. É porque daí a ICU, ela consegue linearizar a resposta ali para o piloto. Então, isso ajuda na dirigibilidade. Então, assim, para a gente encerrar esse assunto, a galera tem que entender que essa curva aqui, a gente consegue trabalhar em como a gente vai variar a vazão de ar para o motor em função da posição do pedal, certo? E a gente consegue, por exemplo, trabalhar com 2 mapas aqui, ó, que é o que a gente tinha antes aqui, eu tirei. Então, vou mostrar para a galera. Eu posso inserir um eixo aqui, ó. Para cada piloto seria? Pode ser para cada piloto, ou pode ser, por exemplo, num carro de rua, você pode pôr duas curvas de acelerador, certo? Uma curva mais agressiva e uma curva mais de boa. Então, o Marcão até tinha acabado de perguntar isso. O Marcão da Academia Motor. Ah lá. Se é possível usar mais um switch. Por exemplo, uma chave rotativa. Se é possível usar mais de um. Seria vários mapas, ele falou. Aqui de cara a gente já tem 2 mapas, tá? 2 mapas principais. E tem diversos outros features na ICU que nem eu falei, não vem só desse mapa a posição da borboleta, certo? Mas dá sim para fazer diversos mapas, principalmente quando a gente está trabalhando junto com uma ICU e Dash. O Dash da Motec tem uma possibilidade enorme de configuração. Então, assim, se você está usando uma ICU M1 que usa esses softwares aqui, ou está usando a Gold Box, você consegue fazer mais do que 2 mapas de acelerador, sim. Então, é um negócio extremamente configurável. E daí, para fechar a pergunta do Fábio, ele falou, podemos deixar o carro liso usando um diâmetro maior? Se o liso é algo assim mais fácil de dar uma tocada, sim. Sim, porque você consegue linearizar a vazão com a posição do pedal. Então, mesmo que você tenha uma borboleta maior, você consegue dar uma amansada em como ela abre para você linearizar. E tem a outra pergunta lá do Júnior, antes da gente mudar de pergunta, da resposta, que ele perguntou se a borboleta é mais rápida ou mais lenta do que uma borboleta a cabo, tá? Então, voltando no nosso login, agora vocês entenderam o que é aim e position. O aim é quanto a ECU está pedindo de posição da borboleta. Da onde vem isso aí? Daquela curva do pedal, perfeito? Não só dela, como eu falei, existem overrides nessa tabela. Então, pode ser que a gente entrou num limitador e a borboleta fecha sozinho. Tem diversos outros features. Pode ser que a gente está numa condição de blipper, por exemplo, tá? Para explicar para a galera o que é blipper. Quando a gente tem um câmbio sequencial, onde a gente tem pedal shift, exatamente, as trocas são no volante, quando o piloto reduz, ela faz o punta-taco automático. Nesse log mostra isso aqui, ó. Vamos isso ver. Aqui são 2 punta-tacos automáticos, ó. O cara fez uma redução. Se a gente for olhar aqui, ó. Você tem a posição do pedal aí pra gente ver? Tenho, vamos colocar a posição. Porque daí dá pra ver que realmente o cara tá.
Vamos colocar a posição do pedal junto aqui, ó. Throttle pedal. E, por exemplo, Olha aí, se ó. o carro superaquecer, você consegue configurar para a borboleta não abrir mais que tantos por cento numa condição de Consegue, override, por exemplo? consegue. Tem diversos proteções que você pode limitar Legal, a borboleta. Olha aqui bacana. como é um blipper, ó. Que nem você falou. Aqui a gente tem a posição do pedal, né? Olha só que Sim. interessante. A gente tinha 50 de pedal, 50.6, e a gente tinha no TPS ali 30. Tá vendo como a gente já estava corrigindo essa não linearidade, certo? Aham. E daí, olha aqui, ó. Quanto que a gente tinha de pedal aqui, ó? Exatamente Zero. zero. Olha aqui, ó. O pedal Legal, hein? tá aqui, ó. E por que a borboleta tá abrindo? É justamente Redução. o punta-taco automático, exatamente. O cara apertou o pedal para reduzir, abriu a borboleta automaticamente, tudo em Uhum. closed loop, para que a rotação suba e a redução fique mais fácil. Legal. Aqui, no blip, que é como eu gosto de olhar a velocidade de resposta da borboleta. Então, acompanhem Que é um comigo ponto aqui, bem ó. crítico, né? É um ponto bem crítico porque tem que abrir muito rápido. Abre e É fecha muito muito rápido. rápido. Primeira coisa que eu quero compartilhar com a galera. Olha só, sempre que vocês forem usar um datalog, vocês têm que olhar a frequência de aquisição da variável, tá? Então, back to basics. Vamos lá. O que é frequência de aquisição de uma variável? Um datalog é um dispositivo que grava os dados, perfeito? Então, ele vai Sim. estar lá gravando rotação do motor, posição da borboleta, posição do pedal. E ele pode gravar numa frequência que você escolhe. O que é frequência? Por exemplo, 10 Hz. O que significa isso? Estou gravando meu TPS a 10 Hz. Significa que o login está gravando o seu TPS 10 vezes por segundo. Beleza? Como a gente está avaliando uma situação que é muito rápida, abertura e fechamento de borboleta em blipper, é muito importante a gente olhar isso numa frequência relativamente alta, tá? Razão. Aqui, vamos olhar quanto que a gente estava logando, tá? Como que eu faço isso? Venho aqui, clico na variável que eu quero, tá? E aperto o botão direito. Tá vendo aqui, ó? Aqui, muita gente acha que é 100 mil Hz, tá? Não é isso, é 100 Hz, tá? Por que a Motec coloca .000? Porque ela quer mostrar que o log é extremamente preciso. Quando ela fala que é 100 Hz, é 100,000 Hz. É um negócio muito preciso mesmo, cara. Várias vezes eu já vi logins de outras ECUs que você vai olhar lá e você vai ver o tempo entre as amostras não bate, certo? Então, quando você vai olhar algo assim com precisão, isso é muito importante. Então, a Ó, gente está gravando... o William fez uma pergunta aqui que depois vale a pena a gente comentar. Controle de tração com borboleta eletrônica. Boa, eu vou deixar aqui, ó, porque a gente respondeu a do Fábio. Vamos marcar aqui a do William. Vai me ajudando com as perguntas aí, porque eu fico Não, pode focado deixar, na eu tô de olho explicação e aqui. acabo nem vendo o que a galera tá mandando. Teve um cara que perguntou também, ó, o Garage Power Motorsport, se dá para fazer um cutoff e manter a borboleta um pouco aberta para não desacelerar muito rápido. Seria possível? Vamos responder essa já. Cadê a pergunta aqui para eu ler? Tá mais para cima. Como que é o nome? Garage Power Motorsport. Cara, eu não achei a pergunta, mas faz a pergunta aí para mim, como que é? Ó, dá para fazer um cutoff mantendo a borboleta um pouco aberta para não fazer o carro desacelerar muito rápido? Dá para fazer, porque a gente consegue selecionar a posição, assim, ó, geralmente. Então, a ideia dele é fazer um cutoff para desacelerar o carro mais lento do que fecha todo, de uma maneira só, certo? Isso. Como que a Motec trata essa estratégia, tá? É uma estratégia
bem complexa, tá? A primeira vez que eu fui trabalhar com ela, cara, eu fiquei 2 dias estudando. Caramba. A parte do idle control é uma bem completa, tá? Então, assim, você tem tabelas de transições que fazem exatamente essa transição de você tirou o pé e depois ela entra pro idle, entendeu? Então, Certo. assim, quando você fecha o pé direto, assim, no pedal do acelerador, ela não entra direto na posição da marcha lenta. Ela Aham. fica numa rotação maior que você escolhe e depois de um determinado tempo, que também é calibrado, ela fecha, certo? Certo. Então, É, você consegue configurar. Nos carros de rua originais, mais simples, assim, que eles têm um compromisso muito grande com garantir uma dirigibilidade, até para uma mulher idosa, por exemplo, mulher ou homem idoso, uma pessoa idosa, quando você tira o pé, ele fica bastante tempo acelerado. Isso, por exemplo, para mim me incomoda bastante, sabe? na troca de marcha, às vezes até ele fica, segura a rotação, né? É bem Exatamente. Quando o comum isso cara aí quer mesmo. trocar de marcha rápido, segura a rotação, e daí você pisa na Aham. embreagem, continua acelerado, você fala, putz, já tirei o pé do acelerador. Pisei na embreagem, ainda sobe o giro. É porque eles tentam trabalhar para ter uma taxa de aceleração e desaceleração do motor não tão rápida, certo? Sim. Isso facilita a dirigibilidade. Então, na verdade, a Motec trata para você acertar essa taxa de desaceleração do motor, como você tira o pé, não diretamente com o cutoff. Você pode pôr um cutoff, tá? Mas você tem essa função extra que você seta uma rotação maior do que a de marcha lenta e você tem esse ramp down. Back to Certo. basics. O que é decel? Talvez valha a pena compartilhar com a galera aqui. Tem um negócio que a maioria da galera fala, que é o seguinte: em carro com injeção eletrônica, não vale a pena descer se eu estou numa descida, colocar em marcha Sim. em neutro. Aham. Na Consome mais banguela que o pessoal na fala, né? banguela que a galera fala. Isso é verdade? Aí que entra o decel. Pensa uma coisa comigo. Se eu estou descendo uma ladeira assim, se eu deixar o meu Uhum. carro em quarta marcha, por exemplo, deixar engatado, tá? O que vai Certo. acontecer? Eu estou na descida, a minha roda tá tocando o motor, certo? Então, assim, se eu Sim. desligar combustível e ignição de maneira que eu não tenha combustão no meu motor, a roda tá girando, porque o carro tá numa descida. E como ele Sim. tá A força engatado, vem de fora, né? exatamente, o motor continua girando, ele mesmo que não tenha combustão, o motor continua girando porque ele está engatado e você está numa descida, certo? Aham. Então, tem essa estratégia do cutoff, que é o quê? Cutoff e decel, né? São coisas diferentes. Cutoff, Aham. primeiro, que quando você tira o pé, você consegue configurar para você cortar até totalmente, se você quiser, a injeção de combustível, certo? Então, isso em carros de rua, a galera faz, as montadoras fazem. Quem quiser colocar um lambda meter para conferir, vai ver. Você está numa descida, eles O desligam, lambda fica o muito lambda vai alto, medir né? 10, vai dar batente superior, porque Sim. realmente não tem combustão, certo? E Então, para quem não sabe o que é aproveitando, cutoff, você comentou, em montador eles desligam, né? Mas tem alguns casos que, pelo menos eu já li, já vi algumas pessoas falarem que nessa condição de céu, em vez dele cortar combustível, ele joga um pouco de combustível, só que não dá ignição para refrigerar a câmara em motores de muita potência, assim. olha, eu acho que essa estratégia pode existir sim, mas não acredito que eles façam isso sempre, porque
isso aí com certeza afeta consumo. Sim. Não só consumo, E como contaminação de óleo também, né? contaminação de óleo e o principal para uma montadora. A gente tem que entender que tem duas coisas que são as mais importantes em montadora. Emissões e OBD. Por quê? Se o carro não passar em teste de emissões, a montadora não pode vender. E se o carro não atingir os objetivos em OBD, a montadora não pode vender o carro. Então, assim, como eu já trabalhei na Ford, eu tive a oportunidade de ver isso. Eles levam muito a sério, qualquer montadora leva muito a sério emissões e OBD. É lógico Sim. que, às vezes, se você está numa condição, por exemplo, esses carros originais, mesmo que não tenham EGT, eles estimam, através de algoritmos, a temperatura de escape e tudo mais. Então, se tiver numa condição extrema, ele talvez possa fazer isso. Mas já falo já, quando está numa situação extrema, ele já vem injetando bastante com mistura bem rica para proteger. Os carros originais, eles são muito preocupados com durabilidade e tudo mais. Sim. E para fechar outro assunto, cutoff. Então, para back to basics, cutoff é uma estratégia que a gente corta a injeção de combustível nesses momentos onde o piloto tira o pé e o motor continua funcionando, porque o engatado, a roda acaba girando o motor. Aham. E Beleza? até melhor, porque você acaba também aumentando o seu freio motor, né? Exatamente. Exatamente. Num carro de corrida, por exemplo, que você quer ter o máximo de desempenho, você não pode, você tem que estar sempre ou acelerando ou desacelerando. Então, se você está freando, você quer ter o máximo de desaceleração e o freio Sim. motor é muito importante. Em moto, isso aí a gente trabalha muito, sabe? Isso é um outro detalhe do drive-by-wire. Em moto, o freio motor é muito importante, cara. Mas muito importante. Em moto de corrida, principalmente. Então, assim, quando a gente trabalhou no Superbikes, a gente trabalhou com uma CBR 600RR do modelo antigo que não tinha drive-by-wire, né? Que na moto tem a 600 ou 1000? drive-by-wire. Desculpa, 1000. Ah, tá. E em moto se chama Ride by Wire, né? Mas é a mesma ideia. Mas a gente tinha o atuador de marcha lenta lá. Então a gente tinha uma certa autonomia de freio motor, tá? Pelo atuador de marcha lenta, mas a vazão do atuador é muito baixa. Então a gente não tinha total autonomia como uma borboleta eletrônica. Vamos lá, back to basics, para a galera que não está sacando o que a gente está falando. Se a gente, o piloto lá numa moto, por exemplo, ele vai estar lá na reta de Interlagos e ele vai frear para a curva 1, beleza? Ele Aham. tira totalmente a mão do acelerador e freia, certo? Certo. A quantidade, quanto a borboleta abre enquanto ele está freando, afeta o seu freio motor, certo? Então a Sim. gente consegue, por exemplo, fechar mais a borboleta ou abrir mais, dependendo do que o piloto prefere para conseguir regular o freio motor, certo? Então, Caramba. quando a gente fala nisso, essa é mais uma vantagem de se utilizar borboleta eletrônica. Eu lembro que E. Ah, ó, o Alfredo aqui perguntou o que é OBD. Você pode explicar para ele brevemente? o que é OBD? OBD vem de Onboard Diagnostics. Então, o que é? É o seguinte, sabe quando acende a sua luzinha lá do check engine do seu motor, do seu carro de rua, que acende aquela luzinha lá? Aham. Cara, tem uma engenharia enorme para acender aquela luzinha. Por quê? Eu não, cara, faz muito tempo que eu trabalhei em montadora, talvez mudou um pouco as regulamentações de emissões. Mas na época que eu trabalhava, que foi em 2011, no Brasil, um carro zero vendido precisava garantir. Você faz um teste de emissões nele, certo? Ele tem um nível de emissões Sim. e com 80 mil quilômetros
ele tem que passar num teste de emissões também, perfeito? Não lembro se era bem o mesmo teste, mas tinha um teste de emissões que ele teria que passar com 80 mil quilômetros. E, por Beleza. lei, se tivesse algum componente que, se desse problema, ele afetasse o teste de emissões, ou seja, na verdade, as emissões do veículo, por exemplo, deu pau na sonda lambda, certo? E por conta disso, o carro não passa em emissões. Certo. Se acontecer isso, a ECU tem que diagnosticar e tem que ligar aquela luzinha lá. Então, tem muita Bacana. coisa que os engenheiros de fábrica fazem para garantir, e não só isso, né? Que caso dê algum problema, apareça o check engine, tem toda a parte de OBD, que é o OBD2 é o protocolo de comunicação lá, que tem aquele conectorzão padrão ali, que Aham. geralmente fica próximo ali das pernas do motorista, que é o conector diagnóstico, né? Que a galera conecta scanner lá e tudo mais. Então, o OBD2 também tem a ver aí com OBD, que é essa parte de você ter um diagnóstico padrão de todas as montadoras, né? Certo. Então, é Beleza. basicamente isso aí. Ô, Roberto, aproveitando que a gente estava falando de Só deixa eu falar um controle. detalhe muito importante, Vitor. Se eu Fala não me aí. engano, cara, essa é a nossa primeira live que a gente está fazendo. Se eu não me engano, o Instagram limita em 1 hora, certo? Provavelmente vai cortar já já, né? Então, se cortar já já, a gente vai continuar essa live aí, porque o assunto tá legal, a galera Não, tá beleza. interagindo bastante. Então, se cortar, galera, aguenta um pouquinho que a gente já vai recomeçar a live aí. Beleza. Então, voltando. Peraí, que tem uma pergunta aqui. O Ed perguntou se o motor não entra em modo de segurança. Acho que quando acende o check engine. Exatamente. Em muitas vezes ele entra em modo de segurança justamente para o dono do carro ir para uma oficina resolver o problema, porque não Aham. pode ficar circulando com o carro com algum componente com problema que afete emissões, certo? De uma maneira básica, faz muito tempo que eu não trabalho com isso, né? É, Beleza. é Ah, essa a ideia. tem mais uma pergunta legal aqui do Fábio. Se tem algum problema usar borboleta eletrônica com muita pressão de turbo? Boa pergunta, boa pergunta. Olha, isso aí, eu acredito que assim, ó, o que eu posso comentar sobre isso? Eu já ouvi muitas pessoas falarem nisso, tá? Eu, na época que eu trabalhava na Protune, a gente chegou a fazer um projeto que a borboleta oscilava, certo? Quando entrava, e não era muita pressão de boost, certo? O controle PID, eu que tinha calibrado na bancada, tá? Tava Aham. tudo certinho, e quando entrava pressão de boost, o controle se perdia, certo? E o carro, cara, ele trabalhava